Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Análise Sindical número 120. Hoje, dia 24 de novembro de 2021. Hoje a gente vai tratar diversos assuntos. E para estar aqui comigo, né, como todas as semanas, o companheiro Tiago Pires, que é dos Bancários em Luta. Boa noite, Boa noite, Tiago. Lilian. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos companheiros que estão nos assistindo. Vou pedir para todo mundo curtir o vídeo, compartilhar, deixar o seu like aí, seu super sticker, seu super chat e se tornar membro. É isso aí, Lilian. É isso aí, Thiago. E falando, né, no Super Stick, a gente já recebeu aqui, ó, um Super Stick. Hoje o pessoal está apoiando, né, como sempre, a Causa Operária TV. Cecília Maria, boa noite. Muito obrigado pela figurinha. Sou eu, boa noite também. Obrigada pela figurinha. Boa noite também, Mídia Mentirosa. E boa noite também, Jesus Era Humano. Faz tempo que o Jesus não aparecia por aqui, né? Também mandou uma figurinha e falou: vamos embora, então vamos embora. Então vamos lá, vamos falar sobre a questão de você se tornar membro, né? Torne-se membro da Causa Operária TV. Aí, ó, tá no vídeo as diversas modalidades que existem, né? Membro bronze, R$ 7,99 por mês. Membro prata, R$ 19,99 por mês. Membro ouro, R$ 49,99 por mês. Membro platina, R$ 99,99 por mês. E membro rubi, R$ 199,99 por mês. Então, torne-se membro e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar a serviço do trabalhador. Então, se você já é membro, você pode aumentar, né, mudar seu status de membros, né? Você pode pagar mais. Então, se você tiver essa possibilidade, melhore, né, o seu status de membro e pague um pouco mais e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar a serviço do trabalhador. É isso aí. Então, vamos lá. O pessoal está aqui, está chegando. Agora, Silvia Mirro, boa noite. Então, a gente vai tratar hoje de diversos assuntos, né? A gente vai falar sobre a questão dos Correios, né? Que o companheiro Edson ontem falou, né? Sobre a questão dos Correios. Nós vamos estar passando aqui hoje, nós vamos falar da questão de privatização, a gente vai falar sobre a questão dos bancos, o aumento do combustível, né, que está onerando muito o trabalhador, né, a questão das demissões, eles estão demitindo, né, nos bancos, nos aeroportos, né? Então, há uma situação complicada para o trabalhador. Então, vamos lá, vamos dar a primeira notícia de hoje, é sobre a questão da privatização do saneamento, né? Há algumas leis que foram sancionadas durante, né, o ano passado, 2020, durante a pandemia, que facilita, né, a privatização do saneamento, né? A gente sabe, isso já aconteceu em diversos países. Aqui no Brasil tem muitas, são autarquias, né? Mas acaba tendo esse problema de privatização. O que acontece na privatização? Aumenta, né? Há um aumento abusivo dos serviços, né? Serviços de água, serviços de esgoto. Então, é preciso lutar contra, né? Eles vão fazer um ato em frente ao Supremo, né? Eles vão fazer um ato no dia 24, foi hoje, né? O ato foi hoje. No dia 24, se alguém tiver alguma foto, alguma coisa, puder mandar para a gente mostra aqui. Então, fizeram um ato, né, contra a questão da privatização, né, o setor, que é a Federação Nacional dos Urbanitários, né, que é o pessoal que trabalha nesse setor, fizeram um ato lá contra essas resoluções que facilitam, né, a privatização do serviço de água e esgoto, né, em todo o país.
são leis, a Lei 14.026 de 2020, né, que foi sancionada, que também ajuda, né, ajuda os golpistas, né, foi feito pelos golpistas, ajuda na privatização, né, das estatais. Então, é preciso lutar, é preciso fazer atos, é preciso organizar a resistência, né? A resistência não, a ofensiva, porque há uma ofensiva, né? Os golpistas entraram para acabar, né? Para privatizar tudo, para jogar o trabalhador, né? Na mais completa miséria. Então, é preciso organizar a reação contra os golpistas, né? Vai ter um ato dia 12, é preciso engrossar esse ato, é preciso que as centrais, a CUT, é preciso que os trabalhadores saiam às ruas, né? E digam fora Bolsonaro e Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. É preciso, né, mudar toda essa lógica privatista e estão vendendo o país, né? E os trabalhadores estão ganhando menos e estão perdendo seus empregos. A gente sabe que aumenta, né, os serviços e as pessoas perdem seus empregos. Então, é preciso não ter atos, né, fazer cada vez mais atos e também, né, é preciso uma greve nacional, é preciso estar debatendo isso para que os trabalhadores, né, barram todos esses retrocessos que têm sido feitos contra a classe trabalhadora. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Lembrando, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, mande seu superchat, seu super stick e ajude a gente a manter esse canal 24 horas a serviço do trabalhador. Então, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso programa. Eu vou passar para o Tiago, para ele falar de um tema que ele sente na própria pele, né, Tiago? Sobre as metas abusivas dos bancos. É isso, Lilian. Enquanto a gente tem uma realidade aí, né, onde os bancos, nesse último trimestre, anunciaram aí lucro de mais de 80 bilhões, né, os 5 maiores bancos, né, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander e o Bradesco, né? Esses 5 bancos aí anunciaram lucro, né, para o terceiro trimestre de 2021 de 80 bilhões. Né? Isso significa que esses bancos superaram, né, em 52,3% o lucro do mesmo período para o ano de 2020. Né? Ou seja, então, em relação a 2020, né, o lucro do terceiro trimestre cresceu mais de 50%. Né? Por que é importante falar disso, né, Lilian? A gente sabe que os bancos, eles têm aí desde 2013, né, quando é feito esse balanço, sucessivos recordes de lucro aí com o passar dos anos, né? A interrupção dessa sequência aí de altas, ela veio justamente em 2020, né, com a pandemia. Porém, né, 2020, ele já é maior do que 2018. Então, 2020 seria o segundo ano com maior lucro, né, perdendo só para 2019. Isso por conta da pandemia. E já agora, em 2021, né, eles já anunciam aí que vão ter um lucro maior do que o ano de 2019, ou seja, vai ser o maior lucro da história dos bancos no Brasil. Então, enquanto os bancos aí ganham muito dinheiro, né, por conta também da inflação que tá comendo aí corroendo aí o salário dos trabalhadores, né, deteriorando aí as condições de vida, né, a gente também vê, por outro lado, uma política de aumento da taxa dos juros, né, da taxa Selic, né, que favorece também os bancos e ajudam aí a gerar mais lucro, né, para os banqueiros. Enquanto a gente vê essa realidade, a gente vê, por outro lado, aí, no país, né, 14 milhões, mais de 14 milhões de pessoas que procuram emprego, né, e outras mais de 7 milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego. Então,
uma realidade bastante catastrófica, né, Lilian? A gente tem aí mais da metade dos trabalhadores que podem trabalhar, né, que é a população economicamente ativa, né, com abaixo aí ou eles estão desempregados, né, ou eles estão subempregados em condições precárias, né, sem sequer ganhar um salário, né, sem direitos trabalhistas, né, uma realidade bastante precária aí, né, de vida dos trabalhadores. Então, isso aí contrasta com o lucro dos bancos, né, que anunciaram aí que eles estão preparados para enfrentar outra crise, né, até porque o Banco Central agora é independente, né, ou seja, mesmo se você tivesse aí, mesmo se a gente conseguir eleger o Lula, por exemplo, Lilian, a gente não consegue intervir na política do Banco Central, né, que anunciou que defende aí também, né, esse golpista aí que é presidente do Banco Central, anunciou também que defende a privatização, né, que é a forma aí de restabelecer, né, o crescimento da economia, seria privatizar, né, seria entregar as nossas empresas, como vem acontecendo no governo Bolsonaro, para o capital estrangeiro, para o capital financeiro aí. Então, né, é importante denunciar essa realidade, né, para os bancários, né. A gente tem cada vez mais metas aí, né, para bater, né, para aumentar o lucro dos banqueiros. A gente tem uma situação da terceirização que a gente vai comentar ainda hoje no programa, né? Então, assim, paga a população, né, pelo lucro dos banqueiros e paga também os bancários, que cada vez mais estão aí com as suas condições de vida deterioradas, né? Os bancários estão todos endividados, estão perdendo o seu poder de aquisição. É lamentável que ao mesmo tempo que a CUT, né, denuncia, né, a precarização das condições de trabalho, né, nos diversos setores, né, destruição dos empregos, né, ao aumento, né, do preço do gás, do combustível, dos alimentos, da energia elétrica, né, que sindicatos ligados à CUT festejem aí o aumento de 10%, que não representa nada aí para o trabalhador bancário. Né? A inflação aí, ela corrói todos esses 10%. Então, não há nenhum motivo para comemorar. O que nós estamos vendo na Caixa, eu vou fazer uma denúncia aqui específica da Caixa Econômica, foi a implantação do GDP, que seria Gestão de Desenvolvimento Pessoal, onde alguns bancários aí foram chamados, inclusive, para medir o tempo que eles gastam em abrir um sistema, em imprimir um papel, uma série de coisas aí para controlar realmente, né, o tempo dos bancários, né, controlar ida em banheiro, né, já tem um horário rígido de almoço, né, uma série de medidas autoritárias, né, e todo mundo sabe que agora no GDP, na Caixa Econômica Federal, e isso deve também acontecer no Banco do Brasil e deve acontecer nas outras nas empresas privadas aí, que deve ser muito pior, né, o estabelecimento de metas, né, Lilian, onde você tem que estabelecer uma meta para o empregado da Caixa Econômica e aí fica a questão, né? E caso se ele não alcance, né, se ele não atinja, né, as expectativas que a empresa espere dele, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer futuramente, Lilian, é o que está previsto na PEC 32. Caso o empregado não tenha, né, a performance esperada, ele pode ser demitido, ele pode ter redução de salário, uma série de ataques aí contra suas condições de trabalho e de vida. Assim como a gente sabe da ameaça que existe na Caixa Econômica Federal, de que se o empregado não bater não der a sua contribuição individualmente, isso vai impactar na sua PLR, ou seja, na sua participação dos lucros e resultados. Então, é preciso denunciar, né, que os bancos aí colocam metas cada vez maiores para os trabalhadores, né, que acabam aí caindo em doenças psicológicas, né, mentais aí, né, os professores também passam por isso, a Lilian sabe, né, cada vez atendem mais crianças, mais sala de aula, mais tempo na escola. Então, a gente vê essa realidade nos bancos também, né, a gente tem cada vez uma categoria cada vez menor que sobrecarrega aqueles que ficam e que vai acumulando aí doenças, né, e uma série de distúrbios aí. Então, é preciso unidade aí de todos os bancários, fazer uma luta, né, contra esses ataques na categoria, mas também fazer uma unidade para combater
né, esse governo golpista que é de onde saem todos os ataques aí contra os trabalhadores, não só bancários, como de todas as categorias. É isso, Lívia. É isso aí, Tiago, né? Então, a situação dos trabalhadores, né? Agora tudo é meta disso, meta daquilo outro, né? E a meta de aumentar o salário, ninguém fala, né? Tipo, você fala, a pessoa fala, nossa, vou trabalhar mais, vou ganhar, né? Mas te vê, né, a situação, né, do bancário, do professor. Pessoas queriam, né, ser bancário, professor, porque uma época ganhava bem, agora, né? Pessoa, você olha, a pessoa você fala, eu sou professora, a pessoa olha assim para você, né, Que dó, né? tipo, é um negócio absurdo, né? Os professores estão mais de 8 anos sem nenhum, né, reajuste salarial, nada, sem reposição de inflação nem nada, né? Os bancários, Lilian, os bancários, para você ter ideia, nós temos aí mais de 100% de perda salarial, para você ter ideia. Então, Mais de 100% de perda salarial. E ninguém propõe uma mudança desse tipo, né? Ninguém coloca essa pauta nas reivindicações de luta aí dos bancários, né? A gente vê aí o abandono total, né, dos sindicatos aí, né, com a luta do trabalhador. sim, né? Então as perdas são muito grandes, né? A reposição, para fazer alguma reposição, teria que dar pelo menos uns 50%, né? Para pelo menos, porque se o salário, né, do DIEESE, hein, que não é nenhuma instituição assim, né? De 5 mil e pouco, eu estou esperando o resto do meu salário, porque tá bem aquém desses 5 mil e pouco, né? Então, é uma situação assim lastimável, né? E cada vez mais eles vão apertando, né? Vão privatizando, vão colocando metas e essa coisa, né? Controlando o banheiro, controlando tudo, né? A pessoa vai ficando doente, né? E a gente vê nos professores, né? Muitos professores doentes. A pandemia gerou bastante, né? Bastante doença nos professores, porque muitos tinha que ter, antes de voltar para a sala de aula, tinha que dar aula no remoto e não tinha condições de dar aula no remoto. Depois voltou para a escola, tinha que dar aula tanto no remoto quanto no presencial, né? Tal do ensino híbrido. Então, os professores trabalhavam noite e dia, muitos professores ficaram doentes. Então, essa é a situação, né, dos professores e dos bancários também, né, que cobram uma produtividade que é impossível, né? É impossível. Eles reduzem o número de bancários e aquele número que fica tem que fazer o trabalho de, sei lá, 10 pessoas, né? Uma pessoa tem que fazer o trabalho de 10. Então, não pode ir no banheiro, não pode pensar, né? Só tem que executar. Então, um absurdo. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vamos dar um alô aqui para o pessoal. Boa noite aqui para o pessoal que está. Se você não mandou seu superchat, mande seu superchat, mande seu super sticker e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Aí queria falar boa noite aqui, Rudy Reis, acho que é Rudy Reis, 1917. LC29 também mandou seu super sticker. Muito obrigado, LC29. Sérgio Rodrigues também, boa noite. Simone Souza, companheira lá do ABC. Vai que eu erro, que ela. Eu acho que é ABC. Se não for, desculpa. Hã? Santo André, isso. A produção aqui deu Passou a sopa. cola. Deu a cola. Simone Souza. Isso. Adriano Teixeira também é um companheiro lá do Paraná. Boa noite. Renata Diniz, boa noite. Então, faça como o LC29, Jesus era humano, né?
E sou eu e Cecília Marília. Mande seu super stick e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar e a serviço do trabalhador. Então, vamos lá, vamos falar agora de algo que está tirando, né? Meu sono está tirando a questão do aumento dos combustíveis, né? Está cada vez mais caro ir trabalhar. E outro problema também é o aumento do diesel. O diesel já está batendo na casa de R$ 5 o litro, né? Uma situação complicada, porque a maioria, né, dos caminhões, dos ônibus, né, são a diesel. Então, isso acaba impactando, né, no aumento da passagem de ônibus, né, e do aumento dos alimentos, né, que tem batido recorde nesse período. Então, houve um aumento grande e essa questão, né, aumentou, né, o diesel, né, em 36%, né, e o salário mínimo, né, não aumentou em nada. Então, é preciso, né, desatrelar o combustível ao dólar, né? Isso é uma situação insustentável. Em 2 semanas aumentou, né? Aumentou muito aqui. Tem lugar, tem lugar que já está R$ 8, né? Há lugares no país que está 6, outros lugares já estão R$ 8 o litro da gasolina, né? O diesel e o álcool também acompanham, né? O diesel está 5 e pouco, o álcool também. Então, isso gera, né? Primeiro que você começa a ver que tem muita gente andando de bicicleta. Não sei se está acontecendo aí, mas aqui no interior você vê. Coisa que você não via, você começou a ver. Pessoal andando de bicicleta. Só que a gente mora no interior, né? Imagina numa capital. E os caminhões, né? Não existe alternativa. O caminhão é o caminhão, não existe não existe a linha férrea que leva né? Os alimentos. É o caminhão em pronto. Isso tem aumentado muito, né? E aumentado o frete e aumentado os produtos da cesta básica. Então, é preciso desatrelar o preço dos combustíveis, né? É preciso reestatizar, né? Grande parte da Petrobras, né? Há uma parte da Petrobras que, né, foi privatizada lá pelo governo FHC. Então, é preciso reestatizar. E todo o combustível, né, todo o petróleo está a serviço, né, 100% nacional, a serviço, né, dos trabalhadores. Não pode custar tanto, tem que ser algo que seja bem secundário, né? Não pode ser algo que determina. O combustível tem que ser algo, como o Brasil é rico, né? Foi encontrado muito petróleo, então você pode ter uma autonomia e ser bem mais barato o petróleo, né? Mas a gente sabe que cotado em dólar, e vai lá para fora, e vai refina lá, volta para cá, e toda essa situação. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Eu vou passar para o Tiago, que vai falar de um tema também, que é a questão da mortalidade, né, das mulheres negras. As mulheres negras, né, morrem mais do que as mulheres brancas, né? Qual é a situação, Tiago? Bom, a situação é a seguinte, Lilian. Uma ONG, né, divulgou um estudo, né, a ONG Crioula, né, que mostrou aí que as mulheres negras, elas têm aí um percentual de 78%, né, a mais aí em relação às mortes comparadas às mulheres brancas, né, em todo o país. Né, isso aí demonstra bem, né, a realidade aí, né, do povo negro na sociedade, né. Isso aí é importante destacar, né, Lilian, que nas regiões mais pobres do país, né, como o norte do país, a situação ela é ainda mais grave, né, porque essa diferença aí,
ela aumenta para 87%. Então, isso aí é para a gente verificar, né, os impactos aí dos ataques, né, contra os programas aí sociais, né, que foram implementados aí durante a gestão, né, os governos aí do PT, né, a gente vê o ataque que teve ao programa Mais Médicos, né, que levou o país a superar uma série de dificuldades históricas aí, né, de É isso aí, Tiago. É isso aí. Então, vamos lá, tivemos um pequeno probleminha técnico. Aí, desculpa, gente, tivemos um probleminha técnico, né? Mas o Tiago já vai voltar aqui. Não sei se ele. Acho que deu um problema lá no áudio. Tá no áudio. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Depois o Tiago termina, né, de dar a notícia sobre a questão das mulheres, né? Tá me ouvindo? Negras. Agora estou ouvindo. Se eu puder continuar? É isso aí. Vai lá, Tiago. Bom, então, como a gente estava falando aqui, né, a gente tem uma mortalidade, né, materna aí entre mulheres negras que é muito maior do que as mulheres brancas, né? A gente tem no país a média de 78%, né, dessa diferença, né? E nas regiões mais pobres do país, essa situação ela é ainda mais grave, né? Ela é 87%, né, das mulheres aí, você tem um incremento aí de 77% em relação às mulheres brancas, né? Mostrando aí, né, a situação que o negro, né, que principalmente as mulheres aí sofrem, né, com o desmantelamento de programas sociais, né, como foi a questão do Mais Médicos, que visava aí levar para essas regiões aí condições aí das pessoas, né, não morrerem aí por doenças curáveis, né, Lilian? Como é o caso também aí, a gente viu, se eu não estiver enganado, foi em Palmas, né, que o programa Mais Médicos levou quase a zerar, né, a mortalidade infantil no estado, né, no, então, assim, é importante esclarecer de que todos os ataques ao Bolsa Família, principalmente, eles vão atingir a população negra. Sempre. A destruição da indústria, a destruição dos direitos, a destruição do emprego, isso sempre vai gerar um impacto maior para a população negra, que é a população mais explorada, mais esmagada aí dentro da sociedade, né? Então, essa realidade agora que a gente tá denunciando aqui, ela é fruto dessa política. Então, hoje tá parecendo um programa de ação aqui, né, Olília? Mas o que é importante dizer é que mais do que o negro, né, lutar aí para ser negro, para usar um turbante, ou para ser bem tratado aí, que teoricamente isso traria alguma melhora social para ele, mais do que isso, é preciso lutar aí por reivindicações concretas, né, de suas condições materiais, né, que no caso seria emprego, que no caso seria um auxílio emergencial decente, enfim. Então, são esses aspectos materiais que dão dignidade para o povo negro, né, Lilian? Então, tá aí mais um aspecto aí, né, de ataque à população negra aí, em decorrência do golpe de Estado no país, né, e do governo Bolsonaro. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então a situação, né? Semana passada foi o dia né? Teve o dia 20, né? Que é comemorado o Dia da Consciência Negra, né? O dia da morte do Zumbi dos Palmares, né? Isso mostra, né? E há vários estudos, né? A questão do negro, né? O acesso, a questão da mulher negra ganhar menos, né? Sofrer mais com a questão da mortalidade. Então, uma situação, né? O negro é uma situação complicada. A mulher negra está numa situação mais complicada ainda, né? Então, isso tem que ser denunciado,
né, em todos os... E a questão da PM, né? A gente viu esses dias a PM, né, foi lá e matou um monte de gente, teve a cara de pau de falar que era confronto, né? Isso aí, a gente vê todas essas barbaridades. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vamos falar sobre a questão, né, do governo querer fechar uma estatal, né? Eles querem fechar tudo. Eles querem vender o Brasil. A empresa, né, teve o ministro das Comunicações, né, o Fábio Faria, chamou no Brasil, né, um bambambam lá norte-americano do setor, né, de semicondutores, né, negócio de chip, fábrica de chip, né, um cara bambambam, no sentido de estar vendendo, né, tá fechando uma empresa que existe aqui no Brasil, que chama Ceitec, né, que é que produz chips, né, mas ele quer fechar essa empresa, né? Então, quer que quer eu acho que o nosso Gabriel, acho que ele sabe muito bem dessa questão, né, sobre a questão dos chips, essas coisas que... Então, como ele está falando, é a única empresa de chip nacional, né? Estava trabalhando no ramo, né, disso. Então, a única empresa, o Jair Bolsonaro, né, que é o que diz que é patriota, né? Eu nunca vi alguém ser patriota que vender a pátria inteira, vender o Brasil inteiro. Quer fechar essa empresa estatal, né? Quer vendê-la a esse trilionário, né, do ramo, o Elon Musk. Então, é preciso, né, uma reação de conjunto. A gente vê que aumento do combustível, privatização do saneamento, a única empresa que existe estatal que né, de chips quer ser vendida. Então, é uma situação assim, todos os dias a gente vê vários ataques aos trabalhadores. Né? Então, é preciso começar uma greve, é necessário uma greve geral, é necessário um debate, né? Abrir um debate, né? Não é do nada uma greve geral, mas é preciso debater, é preciso sair às ruas, é preciso, né, lutar pelos nossos direitos, é preciso lutar pela restatização, né, e a não privatização dessas empresas. É isso aí. Então, vamos dar sequência, já estamos quase 8 horas da noite, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o Tiago, que vai falar sobre algo que assola o país, né, que é a questão das demissões, e eles criaram agora, né, essa desculpa, né, uma desculpa, vamos demitir porque não foi vacinado. Qual a situação, Tiago? Bom, Lili, antes de começar a vacinar a população, né, a gente já fazia aqui a denúncia de acordos coletivos, né, oferecidos pelas empresas aí de linhas aéreas, né, era um acordo, assim, que favoreciam bastante os patrões, né, as empresas aí que são donas dessas linhas aéreas, né, parcelamento, uma série de rebaixamento aí de direitos, né, com a desculpa, né, com pretexto aí de manter, né, o emprego dessas pessoas, né. E, né, agora, né, passado a verdade é que eles já queriam atacar, né, Lilian, os direitos aí dos profissionais, né, que trabalham aí nessas empresas de linhas aéreas. Já existia toda uma intenção de desmantelar aí os direitos, né, e agora na pandemia a gente sabe que muita gente foi obrigada a trabalhar sem vacina, né, perderam suas vidas aí, né, foram centenas de milhares de pessoas, né, e agora começa-se a utilizar, né, a questão da vacina como pretexto para
demitir as pessoas, ou seja, tornar obrigatório, né, a vacinação para que a pessoa não seja demitida. Então, essas empresas, né, aqui no caso específico a gente está tratando da Gol Linhas Aéreas, né, está usando isso como pretexto. A gente já denunciou no programa outro dia que o município o município da cidade da cidade de São Paulo, né, da capital aí, demitiu pessoas também, né, alegando aí que essas pessoas não tinham tomado a vacina, né? Isso a gente também viu no estado de São Paulo, né? A gente vê uma discussão nesse sentido. É importante colocar a questão assim, Lina. Foram 160 pessoas demitidas, né? O Partido da Causa Operária sempre vai se opor a qualquer ataque contra os trabalhadores. Então, nós somos contra qualquer tipo de ataque à direita e qualquer pretexto aí para demitir os trabalhadores. Se estando os trabalhadores certos ou não, vamos defender aí os direitos dos trabalhadores, né, e seus empregos. Agora, o que é importante ter claro? Foram 160 pessoas demitidas aí, né, de maneira arbitrária aí por essa empresa. O que é importante ficar claro? A vacina, né, esperava-se que se você vacinasse uma grande parte da população, que automaticamente essa população criaria uma imunidade, né, em relação ao vírus. Só que como era um vírus que era bastante desconhecido, né, o que a gente constatou foi que, independente da pessoa tomar vacina ou não, ela pode tanto contrair, né, ser infectada pelo vírus, quanto transmitir o vírus também, né? Então, na verdade, a vacina ela vai trazer benefício somente para a pessoa que é vacinada. O PCO foi um dos primeiros partidos a defender vacina para todo mundo e o controle popular da vacinação, né? Hoje a gente é acusado de ser contra vacinar o povo, né? Porque é uma tremenda de uma mentira, né? Nós defendemos vacina para todo mundo. A questão da obrigatoriedade da vacina é uma outra discussão, que inclusive o STF colocava essa discussão quando sequer existia vacina para o povo, Lilian, né? E a gente viu, tanto na França quanto na Itália, mobilizações enormes, né, contra a obrigatoriedade da vacina, contra o passaporte sanitário. Inclusive, na Itália, né, a gente viu aí os trabalhadores serem jogados aí no colo de organizações fascistas que atacaram uma central que defendeu esse absurdo contra a categoria, né? Então é preciso ficar claro, né? E é preciso ter que a experiência histórica ela sirva de alguma coisa, né, Aline? A gente teve aqui no Brasil a revolta da vacina. Isso aí deveria ter deixado algum legado, né, para a esquerda aí que defende os interesses da população, né? A vacina, os direitos humanos entendem que qualquer substância que seja introduzida no seu organismo contra a sua vontade é crime de tortura, né? É o que permite aí alguns grupos, né, de pessoas que são ligadas a religiões e que têm outras crenças aí, né, que essas pessoas não sejam obrigadas a serem submetidas a determinados tratamentos médicos, né? Então, é importante aí que a gente entenda que a questão da obrigatoriedade da vacina é somente um pretexto para empurrar a população, os trabalhadores aí para o desemprego e para a miséria, né? É isso. É isso aí, Tiago, né? Deve ser ofertado, mas não obrigatório, né? Isso aí, a esquerda pequeno-burguesa fica achando que isso é algo progressista, isso é algo antidemocrático, né? A pessoa tem que escolher, tem que ser ofertada, ela tinha que escolher que vacina ela quer tomar, saber o que é aquilo, e se ela não quer tomar, ela tem que ter todo o direito, é o corpo dela, né? Isso é um absurdo o Estado falar. Você usa isso, não usa aquilo, você é obrigado a isso ou aquilo. Só que as empresas estão usando isso para demitir por justa causa, né? O trabalhador sai sem os direitos, né? Como se ele tivesse, sei lá, dado um soco Cometido no. um crime, né, Lilian? Dado um soco no patrão, né? Deveria aproveitar e dar. Não, se ele der um soco no patrão, tá certo. Então, mas aí ele é demitido porque ele não tomou a vacina, né? Algo absurdo, né? A gente vê várias denúncias, né? Outra empresa que também está fazendo isso é a Gol, né? Demitindo a Gol. E outras empresas, a gente vê várias coisas, né?
esse discurso, né, como se a obrigatoriedade fosse algo progressista, mas não é, não. É algo ditatorial e antidemocrático. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar sobre a questão da greve dos motoristas de Belo Horizonte. Eles começaram a greve no dia 22, né? Uma greve. A greve, a reivindicação dos trabalhadores, né? Começou dia 22, eles queriam, tinha menos de 30%, né, de ônibus em circulação, eles pediam reajuste de 9%, né, sobre os salários, mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e além, né, do aumento do vale-refeição, né, de 454 para R$ 800, né? A gente sabe que os alimentos, né, da cesta básica aumentou muito, então é preciso, né, que aumente também o vale-refeição, né, o vale-alimentação. Só que aí eles recuaram, né? Teve um acordo de conciliação, né, na última terça-feira, e aí eles recuaram, né, até o dia 26, né? É preciso dizer que seria necessário continuar a greve, né? Mas a gente sabe que há um ataque, né, muito grande dos trabalhadores, né? São os trabalhadores que têm feito no setor de motorista de ônibus, tem ocorrido algumas greves pontuais, né? A situação é terrível, né? O salário está muito defasado, então todo apoio aos trabalhadores, né? E separa o ônibus, aí você junta com o metrô, aí já era, né? Isso aí força que outras categorias parem também, né? Então, todo apoio aos motoristas de Belo Horizonte, né? É isso aí. Então, vamos dar aqui, que a gente está já um pouco adiantado. Agora eu vou passar para o Tiago, que vai falar sobre outra questão dos bancos, né? Que é a terceirização dos bancos. Como a gente já tinha dito, né, Lilian? Nós vamos tratar aí da questão, né, das demissões aí que estão acontecendo nos bancos, né? A gente vê na Caixa, principalmente, né, e no Banco do Brasil, né, um processo de reestruturação aí, né, que obriga, né, os bancários aí a pedirem a conta, né? A gente parece que teve uma situação dessa também no estado de São Paulo aí nos presídios, né? Unidades que foram fechadas aí, o pessoal que trabalha lá é obrigado a se deslocar, né? Dezenas de quilômetros, às vezes a centenas de quilômetros de distância aí para manter o seu emprego. Então, isso vem acontecendo na Caixa Econômica do Banco do Brasil, principalmente, né? Buscando aí empurrar essas pessoas aí a pedirem as contas, né? E a gente vê aí, né, a questão do desemprego, que somente o Banco do Brasil e o Bradesco, eles são responsáveis aí pela demissão de mais de 15 mil trabalhadores aí no ano de 2020. Né? Foram cerca de quase 1.400 agências, né, fechadas aí no ano de 2020. Né? E isso aí para quê, Lilian? Isso aí para, né, fazer o que a PEC 32 quer fazer no serviço público também. Né? É importante dizer que para os bancos, a lei de terceirização, ela é fundamental para o que está acontecendo, né? Os bancos, eles trabalhavam, Lilian, com a terceirização de áreas que não eram, de áreas meio, que a gente chama, né? Que não eram atividades finais. Ou seja, você poderia ter lá terceirizado uma telefonista, um segurança, enfim, algumas funções ali que não é o trabalho final. Não, o que a gente também é contra, né? Essas pessoas deveriam estar incorporadas no quadro de funcionários, né? Deveriam aí receber um salário decente. Nesse sentido, a juventude aí que é empregada como menor aprendiz, estagiário também é explorado, né? Eles recebem um salário menor para trabalhar tanto quanto ou mais que os bancários, né? E o sentido dessas demissões aí é juntar
né, a questão da demissão, com a questão da terceirização aí aprovada no governo Temer, né, da terceirização total, né, que vai permitir você contratar pessoas para trabalharem na mesma função, ganhando salários muito menores, né? Inclusive existe aí, sonda-se que a Caixa Econômica vai contratar pessoas para trabalhar por R$ 1.000 e tantos, né, para fazer o mesmo serviço que nós bancários fazemos. Ou seja, isso aí deve acontecer em todos os bancos, né? Inclusive está acontecendo agora no Santander, né? Você tem pessoas que trabalham fazendo as mesmas coisas no mesmo ambiente de trabalho, ganhando salários diferentes, né? Que seria a questão aí da isonomia, né? Da paridade salarial aí, né? Da equiparação aí salarial, né? Então, os bancos aí vão se beneficiando, né? Vai mostrando que a política do golpe de Estado, a política do Bolsonaro, né? Conforme a gente está fazendo denúncia aí do áudio vazado, né? Do André Esteves, né? Mostrando que o golpe foi para que os banqueiros lucrassem mais, para que o golpe foi dado aí para que os banqueiros estivessem no controle do país, né? Todo mundo sabe que o governo Bolsonaro é um governo aí subserviente ao interesse dos banqueiros, né? Então, dessa forma aí também os banqueiros vão aumentando ainda mais seus lucros, né? Em contrapartida, os trabalhadores aí têm suas condições de vida atacadas, né? E uma massa de trabalhadores também aí perdem seus empregos. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou dar uma notícia rápida aqui. No dia 18, né? No dia 18 de novembro, teve um ato em frente à SEDUC, né, a Secretaria de Educação, sobre a questão do EJA, né? Eles querem mudar o EJA, querem tirar matérias do EJA, né? Matérias de humanas, né? História, geografia, sociologia. Aí teve um ato na frente, e aí a presidenta da POSP, Isabel Noronha, conhecida como Bebel, tentou, né, entrar, sempre entra para protocolar ou para conversar com o secretário que deveria estar lá, né, trabalhando. Aí ela foi impedida de entrar de forma truculenta, né? A gente tem aí, até no próprio card, a gente tem, se puder colocar o card aí de novo, tem a foto. Depois a produção coloca aí. A foto tem o card, né, dela sendo, o segurança impediu ela de entrar, houve um debate e depois ela conseguiu entrar. Então, é preciso, né? Isso mostra que há um esquema repressivo, né, contra os sindicatos, né? O maior sindicato da América Latina, a presidenta foi impedida, né? Queriam impedir que ela entrasse na Secretaria de Educação, algo que todo professor deveria ter livre acesso, né? Hoje em dia a gente vê que eles colocam um engradado lá, você tem que quase ser revistado, né? Não sei, nunca mais entrei lá, mas você não pode nem entrar lá, sabe? Tem um engradado, tem segurança, um negócio absurdo, né? Algo que é do professor, né? A Secretaria de Educação trabalha diversos professores lá, tem que ser aberto. E a denúncia aqui, né? Nossa solidariedade a agressão, a nossa solidariedade contra a agressão da presidenta do sindicato, né, a professora Bebel, e também dizer, né, que é preciso uma grande mobilização, né, porque há um ataque direto aos sindicatos. Isso enfraqueceu muito o sindicato, a questão do imposto, né, que acabou o imposto sindical. Então, é preciso uma reação de conjunto, né? Precisa uma mobilização massiva contra essa truculência. E também a gente queria mostrar aqui, não sei se a produção consegue colocar, amanhã vai ter um ato, hoje teve atos em algumas cidades, aqui em Marília também teve, na frente do SEAMA, né? Porque outra coisa que vem sendo de forma paulatina, a questão dos médicos, né, para os professores, cada vez tem menos médicos, porque eles pagam uma mixaria, né? Vem descontado todo mês do nosso olerite, mas eles pagam uma mixaria
para os médicos conveniados ao IANSP. Então, hoje teve atos em frente ao CEAMAS e amanhã vai ter um ato, né, dia 25, lá em frente ao prédio, né, do IANSP. Né, vai ter um ato lá em frente ao prédio da administração do IANSP, né, 10 horas da manhã, né, mostrar que o IANSP está com cada vez, né, está sucateando cada vez mais a questão, né, do acesso aos professores, aos médicos, né, falta especialistas, né, falta bastante coisa, porque a gente sabe que o IANSP paga muito pouco. Aqui mesmo, às vezes, você quer fazer um exame, demora meses para você conseguir. Então, um absurdo. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o Tiago, que vai falar sobre a questão dos Correios, né? E vai chamar o vídeo do companheiro Edson Dorta, que falou ontem, né? No resumo do dia. Não, é isso aí, Lilian. O recado é bem rapidinho, né? Os trabalhadores aí foi TST, né? Que atacou bastante aí os trabalhadores dos Correios, né? Determinaram aí um índice de 9,75, né, de reajuste aí para a categoria. Né? Isso aí é muito perto do índice divulgado da inflação, que também é um índice bastante maquiado, né, um falsificado, vamos colocar assim, né, que foi aí de 9,85, né? Então seria 0,10 aí a menos, né? Isso aí visa o quê? Né? Gerar um clima assim de não, para impedir que eles se mobilizem, né? Para impedir, né, que os trabalhadores dos Correios aí mostrem sua indignação, né, diante da situação que eles vêm enfrentando. Então, você coloca ali um índice perto da inflação e, teoricamente, então, a categoria teve um reajuste aí de pelo menos a inflação. Né, o que não é verdade, a situação dos trabalhadores dos Correios é bem complicada, né, eles têm um prazo de 180 dias para se manifestar num PDV e vão ter estabilidade de 60 meses aí, a partir da privatização dos Correios, né, que vai sucatear os salários, vai destruir direitos, né, vai acabar com metade da categoria na rua, né, Lilian? E além de encarecer o custo do serviço, né, e também destruir o serviço em regiões mais afastadas aí dos centros capitalistas, né? Então, é preciso, não há nenhum motivo para comemorar esse aumento, né? Tá aquém do que os trabalhadores precisam, e é preciso defender as condições de trabalho, os direitos, o emprego e o Correio 100% público. E aí nós chamamos aí o vídeo do companheiro Edson Dorta, né, que trabalha no Correios aí, que fez sua fala no programa passado. E como é que a categoria fica diante dessa situação e também diante da luta contra a privatização, que infelizmente está devagar, quase parando. Com você, Edson. Não, primeiro que, para entender um pouco essa decisão que foi dada no TST, né, Tribunal, em relação à campanha salarial dos Correios de 2021 para 2022, né, data base dos trabalhadores dos Correios é agosto, então significa que essa decisão vai de agosto agora de 2021 até agosto de 31 de julho, 30 de julho de 2022. A gente tem que entender o que aconteceu aí anteriormente, né? Porque na campanha salarial 2020, no meio da pandemia, o Tribunal Superior do Trabalho, mesmo com greve da categoria de mais de 10 dias, e teve ocupação de prédios dos Correios, teve ida dos trabalhadores para Brasília e tudo mais, o tribunal, sobre a liderança do ministro golpista, né, filho daquele jurista que promoveu o impeachment, ou o golpe de Estado em 2016, Ives Gandra Martins Filho, eles retiraram cerca de quase 50 cláusulas do acordo coletivo dos trabalhadores dos Correios, promovendo aí uma perda de quase
40% do poder de compra do trabalhador dos Correios. Um verdadeiro ataque ilegal e absurdo contra a categoria. Isso daí promoveu diversas ações judiciais contra a decisão, né? Eles retiraram, por exemplo, cláusulas que tinham mais de 30 anos de atuação na categoria dos Correios. Por exemplo, o trabalhador dos Correios não trabalhar aos sábados, e quem fosse trabalhar aos sábados ganhava 15% no salário, que era convocado ao sábado. Tinha outras, não vamos falar todas aqui, porque não vamos estender muito, mas teve muito direito atacado inconstitucionalmente, foi um ataque brutal contra a categoria, visando, obviamente, a privatização. Isso promoveu uma enorme enxurrada de ações judiciais que entupiram, inclusive, o TST, né? E esse ano, né, a burocracia sindical dos Correios, os sindicalistas ligados aí à federação e aos sindicatos da Federação Fantasma, eles sequer convocaram uma greve da categoria, né? Eles ficaram só na expectativa de que vamos jogar para o TST. O TST, como estava já com esse problema, ele buscou não buscar muito atrito. Então, o que o TST fez nesse julgamento? Ele, obviamente, diante de toda essa crise que ele mesmo provocou na categoria e tudo mais, eles tentaram dar uma decisão aí minimamente, vamos dizer assim, que não revoltasse os trabalhadores. A empresa queria estabelecer o banco de horas, isso daí só pode ser através de um acordo. Não houve acordo, eles aceitaram, né? Aí o TST, como é até eu acho que é jurisprudencial no TST, você não pode dar menos que a inflação. Eles deram a inflação, coisa que também os sindicalistas, por ter reduzido tanta pauta da categoria, só estava pedindo a inflação. Eles deram a inflação e eles recuperaram aí algumas cláusulas que, segundo eles, não têm impacto na folha de pagamento dos trabalhadores dos Correios, tipo o que a gente vem até falando aqui, que não, na verdade, ela existe, mas não sofre muita modificação no dia a dia dentro dos Correios, tipo comissões para detectar se tem discriminação à mulher, ao negro, ao homossexual, etc. e tal. E eles, inclusive, julgaram que algumas cláusulas sociais que supostamente não teriam impacto econômico, o Ives Gandra apresentou que teria. Por exemplo, os sindicalistas, os trabalhadores terem direito a ter acesso às dependências da empresa para organizar a própria categoria. Eles apresentaram até cálculos econômicos dizendo que isso aí impactava na folha de pagamento da empresa. Na verdade, eles deram a inflação, não teve greve, então, portanto, não precisou descontar nenhum dia de trabalho aí dos grevistas, né, supostamente, e recuperaram cláusulas insignificantes. A mais polêmica foi a da questão do sábado, que, como havia muita pendência jurídica em relação a isso, eles deram uma costurada lá, estabeleceram que a empresa vai poder obrigar o trabalhador a trabalhar aos sábados, mas vai ter que pagar 15%. Que, na verdade, vai fazer para que a empresa possa até colocar os trabalhadores para trabalhar aos sábados, não trabalhar aos sábados, mas exigir as 44 horas semanais, aumentando a jornada da categoria durante a semana, né? Sei lá, hoje a gente trabalha 8 horas, vamos passar a gente para trabalhar às 9, e aí não precisa trabalhar ao sábado, mas trabalha às 9 horas por dia. Só se for os casos mais emergenciais. Isso daí fez com que a burocracia sindical, que não fez nada, não chamou os trabalhadores para se organizar, não fez vamos dizer assim, um encontro nacional para discutir a campanha salarial,
saísse soltando rojão do TST, dizendo que foi uma grande vitória da categoria conseguir essas coisas, inclusive sem greve. Imagina a burocracia sindical não precisar fazer greve, e depois ter que brigar com o trabalhador para voltar da greve, como é um histórico, inclusive, na categoria dos Correios, fez com que eles saíssem dizendo que foi uma grande vitória dada pelo TST, né? Em primeiro lugar, é uma desmoralização, porque se é nesse sentido, nem precisava ter sindicato, o próprio TST daria para a gente, né? Então, quer dizer que o sindicato perde até o conteúdo prático na questão, porque se o TST é tão bonzinho assim, que ele reconhece que os trabalhadores precisam do reajuste da inflação, né? E também dando cláusulas sociais aí desse cunho que no final das contas não influi em nada na vida prática dentro das unidades, você nem precisaria de sindicato. Segundo, que é uma deseducação, né? Porque se quando você faz greve você perde, e quando você não faz greve você ganha, a conclusão dessa vitória seria que a gente não deve mais fazer greve, né? Então, é outra deseducação. E ao ponto de que nós estamos, além da campanha salarial, os trabalhadores dos Correios está ameaçado aí de desaparecer do mapa, né? Com a privatização da empresa, com a tentativa de vender todo o patrimônio e depois demitir os trabalhadores, que é como é o enredo aí de toda a privatização, como a gente já viu nas outras empresas estatais que foram vendidas. E aí, ao mesmo tempo, a burocracia sindical, ela anuncia que tem esse perigo, mas continua dizendo que não devemos nos organizar, não devemos nos mobilizar, não deve ter calendário de luta, não deve ter encontro nacional para os trabalhadores tirar decisões em torno da luta, etc., e que eles vão continuar lá no Congresso Nacional, fazendo lobby com os senadores, com os deputados, com sei lá quem mais, para impedir a privatização, que na verdade eles estão só facilitando a vida do governo, né? Então, o aspecto, eu acho que da decisão do TST, ele implica nessa desmoralização, nessa deseducação da categoria, que pode favorecer, e se não houver uma mudança na política da orientação da burocracia sindical, obviamente vai facilitar a vida aí do governo Bolsonaro, governo golpista, de privatizar os Correios e vender todo esse patrimônio que é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Essa é a situação dos Correios. Então, vamos lá, vamos se despedir e logo na sequência o vídeo do companheiro Antônio Carlos Silva, né, falando sobre a questão de um vice negro, né, para o governo dos trabalhadores. Vou dar boa noite aqui, vou passar para o Tiago. Boa noite, Tiago. Tiago, boa noite. Boa noite. Ele não está ouvindo? Boa noite. Então, boa noite, gente. O Tiago, dá um tchau, Tiago. Boa noite. É isso aí. Então, na sequência, o vídeo do companheiro Antônio Carlos Silva. E depois do vídeo, continue com a gente no resumo do dia, né, com o companheiro Antônio Carlos Silva. Boa noite e até a próxima quarta. De Zumbi dos Palmares, dia de luta do povo negro, dia de luta da maior parcela da população explorada brasileira, que nos últimos anos, com o regime do golpe de Estado, viu agravar de maneira profunda, intensa, as suas já precárias condições de vida. São os negros as maiores vítimas do desemprego e da política de ataque às condições de vida dos trabalhadores, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, dos cortes sistemáticos nos gastos, nos orçamentos públicos, que são distribuídos fartosamente para os banqueiros,
para os grandes monopólios e as suas máfias políticas e faltam para atender às necessidades do povo trabalhador. São os negros também as maiores vítimas da política de repressão intensificada nos últimos anos. É a população negra quem mais sofre, por exemplo, com a matança operada no país pela polícia militar e pelos órgãos de repressão. Só no ano passado, foram mais de 6.500 mortos pelas forças policiais, dentre os quais mais de 70% são negros e, em sua maioria, jovens. Diante de toda essa situação, a luta por colocar abaixo o regime político estabelecido a partir do golpe de Estado é, sem dúvida nenhuma, a grande prioridade de todos os explorados do país e da população negra. Um dos aspectos fundamentais dessa política repressiva é também a população carcerária. São mais de 800 mil trabalhadores, 800 mil presos, dentre os quais mais de 75% são negros, 40% como presos provisórios, vivendo num verdadeiro inferno na terra, como classificou um ex-ministro da Justiça. Diante dessa situação, obviamente, a questão de mobilizar, de colocar abaixo, não só o governo Bolsonaro, que corresponsável, junto com toda a direita, pela situação que, por exemplo, nos 2 últimos anos, vitimou, em números oficiais, mais de 611 mil pessoas. Em números reais, mais de 1 milhão de pessoas mortas, em meio à pandemia. Colocar abaixo esse regime é uma das tarefas, esse governo é uma das tarefas fundamentais do povo negro, do povo trabalhador e das suas organizações de luta. Infelizmente, a gente vê a tentativa de transformar o dia 20 num dia que não tem a ver claramente com essa luta. Num dia em que se lamente e que muita gente procura tirar proveito para fazer simplesmente campanha eleitoral, para tirar proveito, apresentar propostas identitárias de conciliação com os setores da direita, com os setores inimigos do povo e da população negra que massacram a população negra. É o caso, por exemplo, dos setores na esquerda que defendem a política de conciliação com os governos que comandam a PM genocida do povo negro, de conciliação de frente ampla com os golpistas responsáveis, nos últimos anos, por retirarem todos os direitos da população trabalhadora e negra, com os governos, e até mesmo com os governos responsáveis, por exemplo, pelo massacre de Jacarezinho, de Paraisópolis e tantos outros, onde a população negra é a principal vítima, quase sempre. Diante dessa situação, nós, do Partido da Causa Operária, do Coletivo de Negros João Cândido, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, fazemos um chamado a ocupar as ruas no dia 20 como um dia de luta, como tem que ser o dia 20 de novembro, um dia de luta do povo negro. E, nesse momento, levantar reivindicações específicas, se opor à política daqueles que querem sepultar a mobilização pelo Fora Bolsonaro para chegar a um acordo, a um entendimento com a direita golpista. Nesse sentido, o movimento negro deve levantar reivindicações próprias, deve intervir claramente na situação e, além de apresentar reivindicações fundamentais para o povo negro nesse momento, como a redução da jornada do trabalho, o fim da PM, a dissolução de todo o aparato repressivo, dentre é preciso se posicionar politicamente diante da situação, defendendo um governo dos trabalhadores da cidade do campo, que no Brasil teria que ser um governo de maioria negra, pela composição social e racial da nossa classe trabalhadora. É preciso defender claramente a candidatura de Lula, um governo que buscou a integração do Brasil com os países de comunidade negra, que procurou, em alguma medida, e que pode, pressionado pela luta dos trabalhadores, ser um instrumento, ser um ativo importante na luta do povo negro e da população explorada. Rejeitar a fraude daqueles que querem transformar o dia 20 de novembro num dia de festa, num dia de consciência. Não, é um dia de luta.
é um dia de mobilização pelas reivindicações. Nesse sentido, o movimento negro deve ter uma reivindicação própria, além da defesa incondicional da candidatura de Lula, apresentar a proposta contra a política de um vice golpista, de um vice patronal, de um vice defensor da política de repressão contra o povo negro, a defesa de uma candidatura de um vice negro e de luta, como é o caso, por exemplo, do companheiro João Paulo, do MST, e de tantas outras lideranças, como a companheira Carmen Foro, secretária-geral da CUT. Está na hora do movimento negro intervir nesse debate, se opor aos brancos racistas, inimigos do povo que a direita quer impor, como vice do Lula, como novo golpista que se coloque ao lado do ex-presidente, e defender as suas reivindicações, as suas candidaturas, né, diante dessa situação. Um abraço e até o próximo programa.